1 Crônicas 13, 12. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor fez o quê? Abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, debaixo desse mover poderoso do Senhor, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, nesse momento agora, através da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Pai, continue conduzindo nessa noite, continue ministrando, continue revelando, Senhor, ao nosso coração aquilo que é a Tua vontade, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, essa palavra, eu sei que não voltará vazia, sem antes cumprir o que foi determinado pelo Senhor. Me faz pequeno nesse altar, usa a minha vida para a glória do Teu nome, que não seja a minha voz, mas a voz do Teu Espírito Santo a falar em cada vida nessa noite, nesse lugar, Pai. Renova, restaura, levanta, aviva, fortalece, capacita, Senhor, que a Tua palavra venha mexer nas nossas estruturas, Senhor. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus, amém. Tome o seu lugar. Aleluia, querido. Louvamos a Deus por você que está aqui, por você que está em casa nos assistindo, pelo programa Mais que Vencedor. Tenho certeza que essa palavra virá de encontro ao teu coração, não para fazer aquilo que é a tua vontade, mas para fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus. E eu sei que Deus te colocou diante dessa palavra nesse dia, para falar fortemente ao teu coração. O tema dessa mensagem é: o lugar que Deus quer habitar. O lugar que Deus quer habitar. É poderoso demais, querido, quando nós olhamos para essa palavra. Davi, levantado como rei de Israel, tem como propósito conduzir a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Toda a guerra que existia na época, a arca da aliança ia à frente, adiante, e a vitória era certa. Agora Davi está tentando conduzir a arca para um lugar que era chamado Cidade de Davi. Davi tinha uma cidade com o seu nome, e ele estava tentando conduzir essa arca para o seu palácio, para a sua casa, porque ali era certo que todos os inimigos que tentassem se levantar contra ele seriam derrotados, porque a presença de Deus estava naquela arca. E o que acontece então? Davi está conduzindo a arca, e de repente, no meio do caminho, Uzá, ele tenta colocar a mão, porque a carroça estava levando a arca, e nisso passa no buraco, e quando a arca vai cair, Uzá coloca a sua mão, e quando ele coloca a mão, ele morre na hora. Aquilo trouxe espanto, porque a morte traz espanto. Aquilo trouxe pavor, porque foi uma morte sem explicação. Por que ele morreu? Por que isso aconteceu? Primeiro, porque a arca estava sendo conduzida da forma errada. Segundo, porque não era para colocar a mão. Era algo sagrado, era algo que Deus escolheu para que ali ele pudesse habitar, para que ele pudesse representar para o povo a sua presença. E é sempre assim que acontece. A gente quer sempre dar o nosso jeitinho, a gente sempre quer colocar a mão onde não foi chamado para colocar a mão, a gente sempre quer tentar resolver da nossa forma, da nossa maneira, e o que acontece muitas das vezes é a morte espiritual. Mas aqui nós estamos falando de uma morte física. Para tudo, para a carroça, a arca continua em cima. Davi vai orar a Deus para perguntar: Senhor, como eu devo conduzir? De que maneira? O que eu vou fazer agora? Aí eu entendo, querido, esse tema que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite: o lugar que Deus quer habitar. A direção do Senhor, a direção do Espírito Santo de Deus foi: conduz essa arca para a casa de Obed-edom.
Talvez o Senhor não deixou tão explícito para ele, mas disse para ele: ó, a primeira casa que você encontrar, pouse a minha arca ali, e vá me buscar, porque eu vou te revelar como você deve proceder na continuidade para transpor, para levar, para conduzir essa arca. E o que acontece então, querido? A primeira casa era a casa de alguém muito desconhecido, chamado Obed-Edom. Talvez você já ouviu, talvez você não ouviu ainda, mas se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que Deus faz. Quem sabe você está achando que a presença de Deus é impossível chegar na sua casa. Deus usa as coisas improváveis, querido. Deus usa as situações improváveis para fazer acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você está pensando, mas como? Obed-Edom era um ninguém desconhecido. Era uma pessoa que trabalhava, tinha sua vida comum, assim como eu e você temos, o nosso dia a dia, mas de repente, fala para quem está do teu lado, de repente, fala assim, tudo pode mudar na sua vida. Fala assim, você crê? Pergunta, você crê? De repente tudo pode mudar. Bateram na porta de Obed-Edom. Ele abre a porta. Pois não, Senhor. Nós precisamos deixar algo na sua casa. Nós precisamos depositar uma arca na sua casa, porque essa é a ordem do Senhor. Ele só obedeceu. Eu creio que ele preparou o ambiente da sala, abriu a porta, falou, não, pode colocar ali, como se fosse talvez algo comum. Quem sabe ele ouviu quando criança a história daquela arca, mas agora era só um objeto que estava na casa dele. Mandaram deixar lá, o rei pediu para deixar lá, ele só obedeceu. E eu fico imaginando, desde o momento que aquela arca pousa na sala dele, o ambiente começa a mudar na casa dele. Aquelas brigas, confusões, aqueles problemas, aquelas situações tão pequenas, mas que atrapalham o casamento, o relacionamento de pai com filho, aquelas situações começaram a mudar. O ambiente começou a se transformar num ambiente de paz, porque a presença de Deus estava dentro da casa de Obed-Edom. O que vai fazer a diferença no teu casamento, maridos, esposas aqui representados, que está me assistindo, não é a sua maneira de falar, não é o seu jeito de ser, mas é a presença de Deus na sua vida. Quer um casamento abençoado? Comece a buscar ao Senhor. Quer um casamento cheio da presença de Deus? Comece a chamar a presença de Deus para o teu casamento. Não tem como um casamento subsistir se Deus não está habitando nele. Para os homens, querido, que às vezes se encontram mais na dificuldade, tem dificuldade de orar com a esposa. Para os homens que têm dificuldade de falar com Deus, de falar, Senhor, abençoa meu casamento, abençoa essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu. Feliz é o homem que tem uma esposa. Isso é bíblico, irmão. Talvez você está com o teu casamento capenga aí, porque você está deixando de valorizar quem Deus colocou do seu lado, e começa a valorizar mais as pessoas de fora. Olha a esposa de fulano de tal, olha lá a esposa do vizinho, parece que a grama do vizinho é mais verdinha, né? Começa a valorizar a sua casa, começa a valorizar o seu quintal, começa a valorizar a sua esposa, começa a valorizar o seu casamento, começa a trazer a presença de Deus para dentro do teu casamento, e você vai ver a transformação que você vai viver. Tem casamento que parece estar sendo empurrado com a barriga, não é verdade? Está tudo ruim, está tudo mal, está sendo empurrado, você está subsistindo. Ei, casamento não foi para isso não, irmão. Ou você muda ou Deus muda. O que você prefere? Eita! Comece a mudar por você. A presença de Deus estava ali na sala dele. O ambiente começa a mudar.
Porque um ambiente onde tem a presença de Deus, tudo muda, querido. Tudo muda. Você pode resistir ao primeiro momento, mas se você permanecer, se você continuar, começa a haver uma mudança, uma transformação, querido. E aquela situação que era problemática para você, que era difícil, começa a acontecer. Porque aonde a presença de Deus chega, Ele coloca as coisas no lugar. Se a presença dele está na tua vida, se você leva a presença dele para a tua casa, ele coloca as coisas no lugar. Ah, pastor, mas o diabo está tentando. Ele vai tentar mesmo. O diabo está investindo pesado, pastor, no meu casamento. Ele vai investir se tiver brecha, irmão. Se não tiver brecha, a Bíblia fala, você vai, resista ao diabo, ele vai fugir de vós. Resistir é você dizer assim, olha só, vamos orar aqui, meu esposo, minha esposa. Senhor, nós queremos fechar toda a brecha que há no nosso casamento. Se é emocional, se é sexual, se é problema particular, se é com a sogra. Clamem. Esse aí já é um clamor extra, hein? Se é com a família, se é porque no mesmo quintal da mãe, do pai, você vai resolver. Você vai falar, diabo, aqui você não vai tocar. Diabo, aqui você não vai investir. Obed-edom estava com a sua família e o ambiente começa a mudar. Interessante que a gente tem mania de deixar o que é importante para depois, né? Mas ele começou a cuidar do que é importante, porque a Bíblia fala que quando você abandona a sua família, quando você abandona a sua família, você negou a fé, e é pior do que um descrente. Tem gente querendo ganhar o mundo todo para Jesus, mas não consegue ganhar a sua família. Tem gente querendo orar, querendo fazer acontecer, mas não consegue fazer dentro de casa. Teu primeiro ministério é a tua família. Quando você ganha a tua família, quando você for um homem, uma mulher de posição, de oração, de intercessão, aí sim você vai começar a orar e interceder. Deus vai te usar para outras pessoas. Fala para Deus, Deus, eu quero ser uma ferramenta na minha casa. A melhor escola que tem é a nossa casa. Como você tem tratado as coisas de Deus? Como você tem tratado o ministério que Deus deu nas tuas mãos, o dom que Deus colocou nas tuas mãos? Como você tem tratado? De qualquer maneira, vai ser no teu tempo e na sua hora? Não. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz: tudo quando fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor que estás servindo. Tudo que te vier às mãos, faça de coração. Você tem um chamado, você tem um dom. Deus quer usar a sua vida para outras vidas, mas você está retendo isso. Você está limitando, você está priorizando outros projetos. Eu fico imaginando Obed-edom pegando os alvos do ano e colocando lá, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. De repente já vem a presença e pousa, para lá na sala dele. Aí Deus fala assim: você fez planos, mas a resposta quem tem sou eu. A minha presença vai ficar aqui na tua casa, filho. E eu creio que Obed-edom começou um culto na casa dele, querido. Se nós estamos falando de um culto que está durando há 10 dias, nós olhamos para a Bíblia e nós vamos ver, querido, um culto que durou 3 meses. Porque aonde a presença de Deus está, o culto não pode parar, querido. Você não pode ir embora daqui e achar que o culto acabou, não. Aqui é comunhão, aqui é unidade, aqui é fortalecimento. Você vai para casa depois, o culto precisa continuar. Você vai trabalhar amanhã, o culto precisa continuar na sua vida. Você vai pegar a estrada, você vai viajar, você vai passear com a sua família. O culto continua porque você é um adorador por excelência. A presença não pode ficar limitada a essas 4 paredes. E eu creio nessa noite, em nome de Jesus, que você vai sair daqui entendendo essa verdade, e essa presença vai ser contínua na tua vida. Se você crê, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia! Oh, Deus de maravilhas! Ah, como é bom ver vidas transformadas.
Obed-edom tem a sua vida transformada, querido, porque a arca estava na sua casa. Passa a primeira semana e ele começa a perceber não só o ambiente, não só a sua família, não só o seu casamento transformado, mas ele começa a ver que tudo que ele coloca a mão começa a prosperar, começa a ser abençoado. Tudo que ele faz, tudo que ele planta começa a nascer. Tudo que ele fala começa a acontecer. Eu creio que as pessoas ao redor, os vizinhos, começaram a falar assim: o que esse cara tem de diferente? Há uma semana o rosto dele está diferente. Há uma semana as palavras da boca dele estão diferentes. Há uma semana as coisas estão acontecendo na vida dele assim com uma facilidade. Não é assim que falam para a gente? Como é que você está vivendo isso? Parece que existe uma fórmula mágica, né? Parece que existe uma fórmula pronta dizendo: não, faz isso, isso, isso. Não adianta, querido. Você pode tentar fazer, copiar pessoas que estão vivendo o que estão vivendo. Tentar fazer igual não é uma fórmula. Com Deus, em cada ambiente ele vai se manifestar de uma forma, de uma maneira. Na casa de Obed-edom, ele estava se revelando, ele estava se manifestando como Deus da provisão, como Deus do cuidado, como Deus da bênção, como Deus com a sua presença. Porque quando a sua presença chega, querido, tudo é transformado. A vida dele foi transformada. Provérbios 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não provoca sentimento algum. A bênção do Senhor enriquece e não provoca sentimento algum. Deus quer tornar você um abençoado, um próspero, alguém que vai ser bem sucedido em tudo quanto fizer. Mas entenda, isso não pode vir para o teu coração, isso não pode encher o teu coração de orgulho, de vaidade, isso não pode impedir a obra ser completa na sua vida, porque tudo que Deus faz na sua vida só tem um propósito: fazer com que você largue tudo, querido, e continue servindo a Ele. A multiplicação dos pães, glória a Deus, aleluia. Dos peixes, glória a Deus e aleluia. A multiplicação dos pães, glória a Deus e aleluia. Aí quando você vê os discípulos tiveram trabalho de ficar a madrugada toda, não pegaram nada, quando voltaram, lançaram a rede e trouxeram centenas de peixes. Diz o seguinte, que eles largam os peixes e diz: Jesus, tu é mais importante do que os peixes. Jesus, tu é mais importante do que o meu alimento do dia a dia. Jesus, tu é mais importante do que isso tudo, porque isso tudo aqui é temporário, isso tudo aqui é passageiro, mas Jesus não. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o alimento que eu e você precisamos todos os dias da nossa vida. É a Ele que você deve buscar, é por Ele que você deve largar tudo. E diz que os discípulos seguiam Jesus e o servia de todo o coração, querido. Obed-edom estava lá 1 mês e meio, a arca lá na casa dele, e eu creio que ele já estava falando em mistério. Não é isso, Cleber? Já estava marchando no manto, filho. Já estava cheio do Espírito Santo. E eu creio que a família dele já estava ali no mesmo mistério, adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. 1 mês e meio, parecia que tinha passado um dia só, porque quando você está na presença de Deus, as horas passam com uma velocidade que você nem percebe. Você acha que esses 10 dias, para mim e para você é muito, mas esses 10 dias que o povo está usufruindo da glória e da majestade de Deus lá, parece que passou um dia só. Eles não estão preocupados com a hora, nem com o tempo. Eles estão preocupados porque a arca, a presença de Deus pousou sobre aquele lugar, querido. E eu creio que a arca do Senhor, representada pela presença de Deus, ela precisa ser contínua no nosso coração. E eu creio que o nosso maior desejo nessa noite é sair daqui com os nossos corações quebrantados, contritos, declarando: Senhor, eu quero a tua presença sobre a minha vida. Esse tem que ser o desejo do teu coração, querido. Mais do que tudo que você precisa, anseie pela presença dEle. Anseie por mais dEle, querido. Ele está se revelando. E ontem eu recebi a mensagem da irmã Simonia dizendo: pastor, fui batizada no Espírito Santo. Amém, minha irmã Simonia?
Tem mais de Deus para a tua vida, irmã. Não precisa ficar com medo. Tem mais de Deus. Continue a buscar, continue a se alimentar. Eu creio, querido, que não vai ficar limitado no culto. Eu creio que muitos testemunhos virão, até mesmo após os cultos nesse lugar. É para buscar, querido. Você tem que ansiar por mais de Deus. Você tem que ter sede e fome. Você tem que buscar. Eu não sou batizado. Você tem buscado. Você tem provocado o Espírito Santo. Você tem falado com Ele. Com a boca fechada não dá para receber nada, irmão. Abre bem a tua boca, porque eu vou te encher, querido. Diz a palavra do Senhor, quando você abre a tua boca, até para dar um glória a Deus na mensagem, Deus já está te enchendo nessa noite, nesse lugar, querido. Abre a tua boca para tantas coisas, e quando é para dar um glória a Deus e um aleluia, não abre. Que todo o silêncio seja arrancado agora da tua vida. Todo o sentimento que tem aprisionado as tuas cordas vocais, em nome de Jesus, agora todo espírito que tem acorrentado a tua voz, bata em retirada agora todos os demônios que tem calado a voz profética dessa geração, bata em retirada. Levanta a tua mão e declara assim comigo: Senhor Jesus, a minha voz é para te adorar, é para te louvar, e eu não vou me calar nesse tempo, porque o Senhor tem me levantado para ser um adorador, um profeta, um missionário, para levar a tua palavra a todos nesses dias. Se você recebe tudo aquilo que você declarou, aplauda o nome do Senhor. Se você crê nessa verdade, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, para a sua vida, Jesus é suficiente. A presença dele é suficiente, nada mais, querido. Você está querendo ganhar o mundo e depois buscar Jesus. Inverte isso aí, irmão. Começa a buscar Jesus primeiro. E deixa que as demais coisas vai ser acrescentada. Quero ser abençoado, pastor. Glória a Deus, aleluia. Quero viver as bênçãos. Poxa, tem vindo aqui, tem sido bênção. Glória a Deus. Os cultos são bênção, tá? Mas e a sua responsabilidade como servo, como membro da igreja, parte do corpo? Deus tem nos chamado não para ser igreja, mas para ser parte do corpo. Entenda isso nessa noite, querido. Você é parte do corpo. Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça, querido. Nós somos o corpo. Então precisamos caminhar juntos no mesmo pensamento. Enquanto a arca estava na casa de Obed-edom, as coisas começaram a mudar, porque ele permitiu essa mudança. Diz o versículo 14: assim ficou a arca com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Obed-edom era um improvável, mas quando a presença de Deus chega, tudo muda, tudo é transformado. Quem sabe você chegou aqui arrebentado, destruído, com seu casamento, seu ministério, a sua vida espiritual, e você tem experimentado um pouco da presença do Senhor. Ele está dizendo aqui nessa noite: eu quero ser contínuo na tua vida. Eu não quero ser apenas um momento, 2 horinhas de culto. Eu quero que você saia daqui e me leve para a tua casa. Eu quero habitar na tua casa, no teu casamento, na tua história. Eu quero habitar no teu namoro. Eu quero habitar nos teus sentimentos. Antes de você tomar qualquer decisão na escolha de alguém, eu quero ser o primeiro. Deixa eu te mostrar, deixa eu te revelar. Em nome de Jesus, querido. Chega de errar. Chega de errar, igreja. Chega de se precipitar. Já reparou que é no tempo onde você está buscando mais a Deus que aparece um monte de bandeja do inimigo? Sabe para quê? Para te tirar do foco. Eu já vi muitas pessoas que estavam sendo cheias do Espírito Santo, sua vida emocional sendo curada, porque tinha saído de um relacionamento destruído, e Deus estava restaurando, e daqui a pouco vem a bandeja do inimigo assim, pastor, tem uma bênção para contar. Eu, meu Deus, estou conhecendo uma varoa.
Irmãos, é demais. É triste demais. A gente está rindo, mas é muito triste. É uma enviada, não de Deus, que quando é de Deus te aproxima, querido. Quando não é enviada de Deus te afasta. Ou quando é um enviado, se é de Deus, irmão, vai te aproximar. Se não é, vai te afastar. É fácil a gente entender, não é? Mas quando a paixão chega, tem muitos que ficam cegos. Tem gente que fala assim, o amor é cego. Não, a paixão que é. Quando você está no momento da paixão, você está cego. Você faz tudo pela pessoa, até se afastar da presença dele. Até se afastar da presença de Jesus, você se afasta, porque é o amor da sua vida, é a paixão da sua vida, é o seu tudo. Não faça isso, que o seu tudo seja Jesus. Que em primeiro lugar seja Jesus na sua vida. E se chegou, tem que chegar para somar. Pega aí os solteiros. Se chegar, chega para somar. Pega aí quem está namorando. Se está do teu lado, é para somar, é para te apresentar para Jesus, é para te aproximar de Deus, é para fazer você orar mais do que você orava, é para fazer você se santificar mais do que você se santificava, é para dizer com você, ó, eu estou junto, para onde você for, estou junto, é para buscar Jesus, estou junto, é para mergulhar, é para ir no retiro, eu estou junto, é para ir no monte, é 24 horas de oração, eu vou me dedicar para o Senhor junto contigo. Oh meu Deus! Por muitos escolherem errado, estão pagando um alto preço até hoje, filho. Por muitos não saberem esperar, por muitos se precipitarem no Senhor, estão pagando um alto preço até hoje. É culpa da igreja? Culpa do líder? Não. É culpa da decisão que foi tomada, porque a decisão ela é muito individual, querido. Mas uma decisão debaixo de um conselho, você consegue tomar ela debaixo da vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, repita com muito carinho para quem está do seu lado assim, ó: não erre nas suas escolhas. Fala assim, ó: busque a Deus em primeiro lugar, que aquilo que você deseja vai acontecer. Aprenda a esperar, aprenda a decidir na hora certa, no momento certo. Obed-edom estava ali 3 meses feliz da vida, cheio do Espírito Santo, a casa, a esposa, os filhos, tudo fluindo em Deus. Aonde o homem botava a mão, prosperava. Aonde ele encostava, alguém era cheio do Espírito Santo. E ele estava movendo, buscando. De repente, bate de novo na porta. Obed-edom, sou eu, Davi. Chegou o tempo de buscar a arca, Obed-edom. Você acha que ele ficou feliz, irmão? Não, porque em apenas 3 meses a vida dele mudou. E é o que eu falo, aonde a presença de Deus chega, tudo muda. Deus não quer apenas, querido, um ambiente para ele se manifestar. Ele quer vidas e corações, querido, para se revelar. Ele quer vidas e corações para transformar, para impactar. A presença de Deus vem com o propósito de transformar a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus, ele é o único nessa noite que pode te convencer do teu pecado. Ele é o único que pode te convencer e fazer você entender que na tua casa está faltando a presença de Deus, no teu casamento, nos teus sonhos, nos teus projetos, tem faltado a presença do Todo-Poderoso. A arca guardada, 3 meses, está na hora de ir embora. Davi chega para Obed-edom e diz assim: Obed-edom, você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar sem a minha presença, não. Você não vai ficar sem a presença de Deus, não, porque eu sei que a tua vida, a tua história foi transformada nesses 3 meses. Essa arca é apenas um simbolismo da presença de Deus. Deus quer se revelar a você por completo, Obed-edom. Faz o seguinte, arruma as tuas malas. Pede a tua família, os teus filhos, para todo mundo arrumar roupa. Hoje você não vai morar mais aqui, você vai morar no palácio. Você vai ser o guarda dessa arca. A presença vai ser contínua na tua vida. Você não vai se limitar ao agir de Deus. Aleluia. Você acha que ele pensou 2 vezes? Arrumou a mala junto com a família. Vamos embora. Ele foi morar na cidade de Davi. Sabe por quê? Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, precisamos estar sensíveis aonde a presença de Deus quer nos levar.
Para onde, querido? Para onde você tem feito planos? A presença de Deus vai estar junto? Por que tanta gente hoje me procura para contar problemas? Sabe por quê? Porque antes não pediu um conselho, tomaram decisões debaixo de suas vontades, o problema foi gerado. Agora vamos orar, intercessão, missionária Tânia, por favor, me socorre, intercessão, caixinha de oração, vou botar o meu pedido, porque você não se preveniu lá atrás, porque você não pediu conselhos lá atrás. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando você começar a pensar mais antes de decidir, você vai começar a desfrutar de coisas que nunca antes você desfrutou na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, querido, na sua vida com Deus. Não vamos limitar 2 horas de culto, um mover maravilhoso, derramar da glória de Deus e ir embora, parece que a chama vai apagar. É lá na tua casa, querido, que Deus quer uma intimidade. Entra lá no teu quartinho, fecha a tua porta, pede licença, os que são casados, esposa, 10 minutinhos, já estou voltando, é para dar um pouquinho de saudade, vou orar, falar um pouquinho com o papai. Dá licença, criançada. Se a criançada quiser entrar no manto também, vem, vamos orar todo mundo junto. Mas você vai estar ali buscando a presença do Senhor acima de qualquer coisa na sua vida, querido. Não existe riquezas, não existe bens materiais, querido. Não existe nada nesse mundo que seja melhor do que a presença de Deus. Nada. Você pode receber, viver conquistas sobrenaturais. Você está sonhando com conquistas, você está sonhando com um projeto, você está sonhando com um trabalho. Deus está dizendo: filho, o que eu tenho para derramar na sua vida é muito maior do que isso tudo. Isso vai ser consequência, porque o que Ele tem mais para derramar para você, o que Ele tem mais para fazer é derramar da glória dEle, da presença dEle sobre a tua vida. A arca de Deus, representado pela presença do Senhor na casa de Obed-edom, mudou a história dele. E você hoje, querido, de que forma você deseja sair daqui hoje? Alguém que vai estar conduzindo essa arca, não somente um domingo, mas o resto da sua vida. Alguém que vai estar disposto a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e dizer: ó, Cristo vive em mim, e andar debaixo da palavra que diz que o Evangelho é poder de Deus, e vós sereis a minha testemunha. Por onde for, você tem sido testemunha de Deus.